Josué capítulo 1, enquanto você recebe com um sorriso aí, a pessoa que está mais perto de você, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Coloca na tela para mim aqui também o texto, esse mesmo versículo, versículo 8. Aleluias. Josué capítulo 1, versículo 8. Show? Josué capítulo 1, versículo 8. É o capítulo 1 e o versículo de número 8. Vou ler nesta versão, que é a versão King James atualizada, é um pouquinho diferente da primeira leitura. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Diga graças a Deus. Podei-vos assentar. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós iniciamos recentemente uma série de mensagens intitulada Mude sua mente, mude a sua vida. Mude sua mente, mude a sua vida. E já falamos algumas coisas a respeito desse assunto. A importância da mente, tudo está na mente. Há algumas frases que me chamam muita atenção, uma delas eu enviei hoje na lista de transmissão. Um certo filósofo disse que a mente é igual vento. Você não pode ver nem tocar o vento, mas quando ele passa, ele deixa os resultados da sua presença. Você não consegue ver os pensamentos, você não consegue tocar os pensamentos, mas a sua vida é o resultado do que os seus pensamentos fizeram com ela. Você é o que você pensa. Você se transforma no que você pensa. Eu sei que tem poder quem age. Eu sei que a ação é essencialmente importante. Mas uma pessoa que pensa errado vai agir errado. Eu sei que os hábitos moldam mais que caráter. O poder dos hábitos é algo extraordinário. Mas uma pessoa que tem pensamento errado, que pensa errado, vai desenvolver hábitos ruins, hábitos errados. Eu sei que o que você fala é importante, o poder da língua. O apóstolo Tiago chega a comparar a língua como um fogo que incendeia toda uma floresta. O poder está na sua boca. Há um poder enorme no que você fala, no que os seus lábios confessam, naquilo que você professa. Mas uma pessoa que pensa errado vai falar de forma equivocada. Então, não interessa aonde a gente for, pelos caminhos que a gente decidir trilhar, a essência é a mesma, a origem é a mesma, e a gente vai rodar e voltar ao mesmo lugar, a mentalidade. Uma pessoa pode ter uma enormidade de dons e talentos, ela pode ter muitas informações, um conhecimento até bem elevado, só que se os pensamentos dela estiverem equivocados, a mente dela sempre será como uma armadilha. Não é à toa que a gente vê pessoas tão habilidosas, tão talentosas, pessoas que são tão boas,
Pessoas que a gente olha para a vida delas e diz assim, fulano tem tudo para dar certo, mas as coisas estão dando errado. Às vezes você olha para a sua própria vida e não tem entendido porque parece que até agora as coisas não entraram no trilho. Porque parece que para o fulano é mais fácil, porque parece que para o seu cunhado, para o seu primo, para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu colega de trabalho, que na vida dele as coisas fluem de forma mais fácil e para você é tudo mais difícil. A sua mentalidade é o que faz toda a diferença. E quando o assunto é mente, nós precisamos entender que há a parte invisível da mente, ou a parte não física da mente, a parte eletroquímica da mente, e há a parte física, a parte visível da mente, que é o cérebro. Você não vê porque está dentro da sua cabeça, mas se alguém abrisse a sua cabeça e tirasse essa massa cefálica, o seu cérebro é um órgão físico, pode ser tocado, pode ser visto, porque ele é físico. O cérebro é a parte visível da mente. E por conter em si a matriz do sistema nervoso, então a operação da mente para o nosso corpo passa pelo cérebro. Quando a gente vai falar de mente, de mentalidade, de matriz de pensamentos, de mapa mental, no inglês é mindset, de como os filtros mentais de uma pessoa estão configurados, programados ao longo da vida, a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito do dinheiro, a respeito da família, a respeito dos negócios, a respeito das relações interpessoais. A gente precisa entender como o cérebro funciona. E o cérebro tem 3 níveis de funcionamento. Seu cérebro funciona, ou a sua mente, a partir do seu cérebro, funciona no consciente, no inconsciente e no subconsciente. O consciente e o subconsciente da sua vida fica na parte que não pode ser vista, senão só sentida no seu cérebro. Já o inconsciente, ele tem algumas características interessantes, porque é ali que se formam os hábitos na vida de uma pessoa. Então não confunda, tem muita gente que confunde subconsciente e inconsciente, como se fosse a mesma coisa. Consciente é a sua consciência, é o seu eu acordado, é o seu eu pensante. A psicologia chama isso de ego. E eu não digo ego no sentido pejorativo da palavra. Ego é quando o seu eu consciente está no controle. Então você está preocupado com a sua aparência, você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, você está preocupado com o que você vai falar, você é cheio de molde. É o seu ego em ação. E quando esse ego se torna exagerado, aí o indivíduo se torna egocêntrico, egoísta e assim por diante. Então o seu ego opera no seu eu consciente. Só que o seu eu consciente, ele é responsável apenas por 5% do funcionamento do seu cérebro. 5% da sua mentalidade. Quantos por cento? Então você só consegue controlar 5% da sua mentalidade, de forma consciente. Os outros 95% são divididos entre subconsciente e inconsciente. O subconsciente é a parte que você não consegue acessar por vias comuns. Você não acessa apenas porque você diz, eu quero acessar. Para alguém acessar o subconsciente estando consciente, é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Muitas pessoas, quando começam a estudar esse assunto, desistem pelo caminho, dada a dificuldade de chegar lá. O inconsciente, ele se manifesta no seu corpo. Se eu tivesse uma lousa, eu faria uma figura, mas você tem uma mente extraordinária, então quero que você imagine a cena, já que falando de mentalidade inclui imaginação, poder do pensamento criativo. Imagine na sua mente o corpo,
aquele bonequinho que a gente desenhava na escola, que você fazia um círculo, como se fosse a cabeça, e o corpinho do boneco, lembra? Um pauzinho assim para baixo, bracinho, bracinho, perninha, perninha. Lembrou desse desenho? Traz essa imagem na sua mente. Esse círculo que você fez e é a cabeça, lá está consciência e subconsciência. Se você pegasse um lápis, você ia fazer um risco, limítrofe, você ia colocar um limite, bem na parte alta do círculo, da cabeça do seu bonequinho, do seu eu. E essa parte representa 5%, é o seu nível de consciência. E toda a parte de baixo da linha, debaixo desse limite, é o subconsciente. O seu corpo, no seu corpo, opera o inconsciente. É claro que não é só o inconsciente que opera no seu corpo. O que opera no seu corpo? A sua consciência, lógico. Se alguém diz, levanta a mão, aí você pensou no que você ouviu, é muito rápido, mas porque alguém diz, levanta a mão, aí você conscientemente, você está totalmente consciente, e você levanta. Ou se você não quiser levantar, você não levanta. Se alguém diz, cuidado com o buraco, você conscientemente vai alongar o passo e vai pular o buraco. Então é óbvio que na sua consciência você controla o seu corpo, mas a sua inconsciência principalmente controla o seu corpo. E eu vou exemplificar isso. Algumas pessoas desenvolvem hábitos que nós chamamos de manias ou tiques nervosos. Tem gente que senta e começa. Deixa eu ficar aqui para você ver. Ele senta e começa. Sim ou não? Tem gente que está do nada e do nada ele faz. De forma inconsciente. São manias, hábitos que a gente desenvolve. E é inconsciente. De repente você está fazendo. Tem gente que morde o lábio. Tem gente que se coça. Tem gente que faz tanta coisa. Inconscientemente. Você nem vê mais que você está fazendo, porque já ficou mecânico, já é mecânico, é automático. O inconsciente é a mente automática. O consciente é você acordado, é a sua mente controlável. O inconsciente é a sua mente automática. Você desenvolveu hábitos a partir dos seus filtros mentais, práticas, reações nervosas, através dos estímulos que o seu cérebro manda para o seu corpo. O cérebro, ele é um organismo eletroquímico. O que significa dizer que o cérebro ele funciona a partir de estímulos nervosos, estímulos neurais. Como é que o seu cérebro se comunica com o seu organismo? Através de estímulos. As suas emoções, os seus sentimentos geram estímulos no seu cérebro. E aí o seu inconsciente desenvolveu alguns vícios. Porque quando você está consciente, você diz, não, eu não tenho vício nenhum. Ou se tem, você vai dizer, não, eu tenho consciência que eu tenho esse vício. Eu falo de vício enquanto manias. Mas o seu inconsciente já desenvolveu. O inconsciente de uma pessoa está viciado em certos estímulos emocionais. Que podem ser provocados pela ansiedade, ou pela raiva, ou pela alegria, ou pela felicidade, ou pela paixão, ou pelo amor, ou por qualquer outro tipo de emoção ou sentimento. Aí nós damos nomes às emoções, damos nomes aos pensamentos. Uma pessoa sente uma tremura nas pernas, sente uma dor na boca do estômago e fica travada. Qual que é o nome que a gente dá para isso? Qual que é o nome que a gente dá para isso? Medo. O que é o medo? O medo nada mais é do que um estímulo que o seu cérebro manda para o seu corpo, diante de algo que te gerou um susto. Então o medo só está na sua mente, só isso. Não. Quantos anos tem sua filha, Jéssica? 2. Como é que chama a rua onde você mora? Rua das Figueiras. Eu já fui na sua casa, a rua onde vocês moram não é tão movimentada, pelo menos à noite, né?
Mas, Jéssica, se você tiver que acordar amanhã cedo e ir na padaria mais perto da sua casa, a pé, sozinha, aí você tem que atravessar a rua da sua casa. Você está sozinha, mas você atravessa a rua da sua casa tranquilamente? Tranquilamente? Você tem medo de atravessar a rua da sua casa? E se for a Eloá? A Eloá tem 2 anos. Aí a Eloá vai atravessar a rua da sua casa, sozinha. Pode? Você vai deixar a Eloá atravessar a rua da sua casa sozinha? Mas você não tem medo da rua. Você atravessa, você não tem medo de atravessar a rua? Por que você, enquanto boa mãe que você é, não vai deixar sua filha atravessar a rua? Por quê? Hã? Uma criança de 2 anos é incapaz de ter noção das coisas, noção do perigo. Então a rua é a mesma, o ambiente é o mesmo, o lugar é o mesmo, o contexto é o mesmo. O que muda é a preparação de quem está lidando com a situação. A rua que é assustadora, a rua que pode ser mortal para uma criança de 2 anos, não faz mal nenhum a uma pessoa adulta. Quem está me entendendo, diga amém. Então, aquilo que nós chamamos muitas vezes de medo, nada mais é do que o fato de nós não termos domínio sobre a situação. E tudo que a gente não domina, tudo que a gente não conhece bem, nos assusta. Seja por algum trauma que a gente possui, por algum bloqueio que a gente possui a respeito daquela área, daquele assunto, alguma experiência que nós vivenciamos e que todas as vezes que a gente lidar com aquilo, o cérebro ele vai mandar um estímulo para o meu corpo, porque as memórias vão mandar estímulos para o cérebro, e o cérebro vai mandar estímulos para o restante do corpo. Opa, você lembra quando aconteceu aquilo, aquela vez? Lembra? Então, espera aí. E nesse funcionamento da mente, nós precisamos ter algumas compreensões. Quando você nasceu, aquela linha limítrofe, vamos voltar lá no desenho que eu pedi para você fazer dentro da sua imaginação. O bonequinho, o círculo, que é a cabeça, e o corpinho, magricelinha. Quando você nasceu, aquela linha não existia. Quando você nasceu, o seu gap mental, sua abertura mental, ela era plena. Não existia nada bloqueando a sua mente. Por isso que um bebê, apesar dele não conseguir falar, porque ele não desenvolveu a coordenação motora da fala, ele absorve milhões, mas milhões de informação a mais do que um ser humano adulto. É por isso que eu, por exemplo, comecei a falar com 7 meses. Algumas crianças vão falar com 8, 9, 10, 1 ano e 1 mês. Você pega um ser humano adulto com 40 anos e vai ensinar russo para ele. Você vai aprender a falar russo? Vou. Russo. Só se for falar russo. Porque falar o idioma vai custar para uma pessoa de 40 anos aprender a falar o idioma russo. Pastor, é impossível? Não, não é impossível. Só é muito mais difícil. Mas você pega uma criança que nasceu no Brasil e os pais, por qualquer razão, se mudaram para Moscou. A criança tem 1 ano e meio de idade. Logo, se ela mora em Moscou, ela vai ter que ser matriculada numa escola lá, vai conviver com crianças lá e etc. Ninguém precisa ensinar essa criança a falar russo. Ela assimila o idioma, porque o processo de aprendizado da infância é diferente do processo de aprendizado do adulto, porque a nossa mente, quando a gente era criança, era totalmente diferente do que é a nossa mente agora. Quem está me entendendo, diga amém. Aí não havia limite, a mente era totalmente aberta. Por isso que a ciência diz que a personalidade de uma pessoa é formada até os 4, no máximo 6 anos de idade. Quando você fez 6 anos, quando você estava ali do 4 para 6 anos, a sua mente começou a fechar.
aquela linha que você desenhou, separando os 5% da consciência e os 95% do sub e do inconsciente. E começou a haver um fechamento automático. É normal. Pastor, mas não devia continuar aberto? Não, é normal, porque você já passou aquela fase onde é forjado o aprendizado moral, formação de personalidade, a índole, a estrutura do caráter. Você passou essa fase, você tem que amadurecer. Para você amadurecer, maturidade não é só informação. Maturidade não é o quanto eu sei. Maturidade é eu fazer bom uso daquilo que eu sei. Então Deus nos criou de modo que chegasse um determinado momento, o nosso processo de aprendizagem fica mais lento. A gente se cansa mais rápido. Até para dormir fica mais difícil. Você pega um bebê, uma criança pequena, ela só não dorme fácil se ela estiver sentindo dor ou passando mal. Se o bebê estiver saudável, a mãe amamenta o bebê, põe um bebê assim, dá umas balançadinhas para o bebê arrotar, e o bebê dorme, sem dar trabalho. E se for bom de sono igual era a Nathalie, às vezes a gente até ia lá no berço olhar e chegava pertinho para ver se estava viva. Está viva, porque era bom de sono a minha filha. Aí a gente vai envelhecendo, e até para dormir fica mais difícil. A gente chama de insônia, de ansiedade, de tantas outras coisas, mas é que o seu cérebro está diferente agora. E até o processo do sono muda quando a gente envelhece. Tem gente que a partir de certa idade precisa tomar remédio para conseguir dormir. Porque o corpo está cansado, ele está um caco, mas ele não consegue descansar enquanto dorme. Numa próxima oportunidade, eu vou falar com você sobre as ondas cerebrais. Os 5 tipos de ondas cerebrais. O crente, especialmente o crente pentecostal, tem mania de espiritualizar tudo, até o que não deve ser espiritualizado. Eu preciso que você quebre alguns tabus na sua vida. Algumas crenças que te limitam. Senão vai ser impossível você viver o que Jesus diz em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então volte comigo quando Deus foi criar todas as coisas. Quem foi que criou todas as coisas? Deus. Quem criou o céu? Quem criou a terra? Ah, pastor. Bora, gente. Quem criou o mar? Os animais? As aves? As árvores? A natureza? O homem? Deus. Deus criou todas as coisas. E como foi que Deus criou todas as coisas? Como? Falando. Óbvio que Deus pensou, óbvio que Deus imaginou, Deus é um ser pensante, Deus é um espírito pensante. E aí ele vem e fala, libera o verbo, o rema. É o logos que Deus fala, manifesta o rema. As duas palavras se traduzem por palavra no grego. Logos é palavra, verbo. Rema, palavra, verbo. Mas há uma diferença. Logos é a palavra falada, ou a palavra escrita, a palavra que pode ser lida. E rema é a palavra em ação, é a palavra manifestada. Então quando Deus libera a palavra, e haja luz, Ele liberou o logos. Aí o texto diz assim, e houve luz. É o rema, é a palavra operando. Então Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. João diz que essa palavra tem nome, essa palavra é Cristo. Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Jesus é o logos, Jesus é o rema. Ele é a palavra. Ele é o poder de Deus que se manifesta na palavra.
Então, se Deus criou o céu pelo poder da palavra, a luz pelo poder da palavra, a natureza pelo poder da palavra, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus, tudo foi criado pelo poder de Deus. Poder, virtude, essência, vida, energia, tudo isso é uma coisa só. Então, às vezes, se você usar uma palavra aqui que você não está acostumada com ela, você substitui por algo que é mais confortável para a sua mente. Mas não perca o sentido daquilo que é falado. Então, tudo que foi criado contém a energia de Deus. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. A natureza, então, proclama a glória de Deus. Por isso existe um negócio belo chamado contemplação. Davi era especialista nisso. Ele escreveu o Salmo 23 a partir de um estado de contemplação. Ele escreveu o Salmo 42 a partir de um estado de contemplação. Toda pessoa que tem uma veia artística muito forte é uma pessoa mais contemplativa. É uma pessoa que tem mais necessidade de ter contato com o belo, com a natureza, com o ar limpo, com o ar puro, com a água, com a folha, com o mato. Porque o estado contemplativo, ele se torna extraordinário porque em toda a criação está o poder de Deus. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, ele perdeu por si só essa conexão. Quando Deus criou o homem, disse, olha, domina sobre tudo, governa sobre tudo, e Deus deu ao homem essa condição, tanto é que Deus o colocou no jardim do Éden, era para que o homem estivesse em harmonia com toda a criação. Só que quando o homem pecou, essa harmonia foi quebrada. É por isso que com o passar do tempo aumenta o desmatamento, a matança de animais, a destruição dos rios, dos mares, poluição e etc. Há um conflito existencial entre o homem e toda a criação a partir do pecado. As pessoas que conseguem vir para um estado mais reflexível, mais contemplativo, essas pessoas, elas partem para um nível de evolução maior. Toda pessoa mais evoluída emocionalmente, eu não falo de evolução cognitiva, falo de evolução emocional. Não é o seu cérebro cognitivo, que absorve informação, conhecimento, é o seu cérebro emocional. Toda pessoa que reflete mais, que evolui mais, ela tem necessidade de um contato maior com as coisas naturais. Por causa da energia, dessa ligação energética, do que ela emite através do consciente, mas principalmente do subconsciente e do inconsciente. Agora preste atenção. Se a energia de Deus, se o poder de Deus está na terra que Deus criou, nos animais que Deus criou, na água que Deus criou, na natureza que Deus criou, você acha que essa mesma energia, esse mesmo poder está no homem que Deus criou, sim ou não? E no caso do homem, Deus ainda o fez, o que a Bíblia chama de alma vivente. É quando Deus faz do homem um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Uma condição totalmente diferente de todo o restante da criação. Essa condição é só do homem. Só daquilo que a ciência chama de ser humano. Só que, se você ler no Gênesis, quando foram para ser criados os animais, não sei se você se recorda do processo dessa criação. Quando Deus quis criar os animais, Deus falou com a terra. Deus não diz assim, girafa, nasça, rinoceronte, vaca. Não, Deus não chamou, por quê? Porque quem foi que deu o nome aos animais? Não foi Deus. Você percebe que o reino do homem, Deus designou ao homem? Sim ou não? Deus poderia, enquanto Criador, dizer, eu vou dar nome aos animais, eu que estou criando. Mas Deus não os deu. Então Deus não chama os animais segundo a sua espécie.
Deus apenas chama os animais à existência. E a terra, é a própria terra, quem vai dar os animais, cada um segundo a sua espécie. Deus falou com a terra, com a matéria. E Deus disse para a terra: gere todos os animais cujo habitat natural será a terra, o solo. Aí a terra começou a gerar. Aí esse processo de criação, do ponto de vista físico, certamente ele levou alguns milhões de anos. Para Deus foi assim, ó, haja e houve. Mas do ponto de vista físico, deve ter levado alguns milhões de anos. Talvez para que todas as espécies que nós conhecemos hoje, ou que a ciência já conheceu, viessem a existir. Quando Deus quis criar os seres que vivem na água, Deus não chamou o peixe pelo nome, cada espécie animal aquática pelo nome. Deus falou com a água. Ele disse: água, dei os animais que viverão na água. E as águas tiveram que gerar os animais que vivem na água. Quando Deus quis criar as aves que voam no céu, Deus falou ao firmamento. E Deus olhou para os ares e disse: gere os animais que vão voar pelo céu. Deus simplesmente chamou a existência a partir do que não existia, pelo seu poder. E quando Deus fala, uma energia criativa sai pelo seu espírito. Para que você imagine a cena. Então imagine Deus físico. Ele não é físico, mas só imagine, porque é assim que a nossa mente funciona. Então quando Deus fala, imagine Deus falando e saindo alguma coisa pela boca dele, como se fosse uma energia, um fogo, um poder. E aí Deus fala e aquilo sai de dentro dele e começa a ecoar por todo o universo criado. E por onde passa vai gerando vida. E o que Deus falou lá no princípio está gerando vida até hoje. O universo afora está sendo formado ainda hoje por aquilo que Deus falou desde antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Aí quando Deus foi criar o homem, Deus tirou o homem da onde? Do pó da terra. Porque Deus não foi no barro. Deus não foi no barro. O homem foi feito do barro. É verdade? Mas eu quero que você entenda. Deus não foi lá no barro, no brejo. Você não foi tirado do brejo. Diga para quem está perto de você, só para ele ficar mais, a autoestima mais elevada um pouquinho. Diga para ele: eu não sei o que você está passando, mas você não foi tirado do brejo. Que é isso, pastor? Não, você não entendeu, mas o que você está dizendo para essa pessoa, em outras palavras, é aqui assim: para Deus você é muito especial, para Deus você é importante. Há um projeto extraordinário de Deus para a sua vida. E Deus não foi no brejo procurar o homem. Deus fez o homem do pó da terra. Deus primeiro pegou o pó. Você acha que Deus selecionou o pior tipo de pó que tinha na terra? Você acha? Você acha que Deus faz coisa boa ou Deus faz coisa ruim? Boa ou ruim? É boa. Então quando Deus foi fazer foi fazer você. Porque todos nós somos criados em Adão, e a partir dele, Deus escolheu o melhor pó da terra. O melhor tipo de pó. A melhor argila. Eu não sei onde Deus foi. Tem um nome para esse processo, como é que é? Esse artífice que faz essas coisas da terra, tem um nome, me fugiu da memória. Eu não sei onde Deus foi retirar esse material. Mas Deus escolheu um lugar, talvez dentro do próprio jardim, ou em qualquer canto do planeta que Ele criou, do mundo que Ele criou. E Deus pegou aquele monte de pó, o suficiente para criar o corpo que Ele queria criar, do tamanho que Ele queria criar, já que Adão não nasce bebê. Adão foi formado já adulto. É importante você entender isso. Aí Deus pega todo esse pó. Aí Deus pegou a água. Então Deus não foi no brejo e pegou barro. Deus pegou o pó da terra. Selecionou o pó da terra. Aí depois Deus foi na melhor água que tinha na terra. A melhor água da terra, aquele pH elevado. Quanto mais elevado o pH da terra, mais saudável da água, mais saudável a água é. Não é à toa que há um ditado que diz: água é
vida. Quem bebe a quantidade suficiente de água tem mais saúde, porque o seu organismo precisa de água, porque você foi feito com ela. Era só pó, aí Deus pegou da melhor água da terra. Por isso, quanto melhor o pH da água que você bebe, melhor você sente. Embora a água não tenha gosto, você vai que água boa, o pH da água é elevado, é saudável para você. Deus escolheu a melhor água, com o mais elevado pH. Aí Deus vem aqui e começa a colocar água naquele pó. E Deus vai fazendo isso aos poucos. Deus não derramou de uma vez, senão virava o quê, gente? Diga para quem está ao seu lado: você não foi tirado da lama. Não, aí vocês não querem dar glória, vocês não querem dar aleluia. Vocês nem dizem para essa pessoa assim, amém, é verdade, oh, amém. Eu sei que você não jantou hoje, irmão. Ou se um jantou, pesou. Se não jantou, estou com fome. Não, mas ajuda essa pessoa que está do seu lado. Diga para ele ou para ela: você não foi tirado da lama. Então Deus foi te construindo aos poucos. E Deus foi jogando a água. E Deus foi fazendo aquele boneco. E foi moldando e foi formando. E Deus tirou essa matéria da onde? Do mundo físico. Da terra que já existia e da água que já existia. É por isso que nós precisamos ter contato com as coisas que são naturais. Porque nós viemos, do ponto de vista físico, de lá. Agora Deus vai na narina desse ser que Ele criou e sopra. Aí quando Deus sopra e torna o homem alma vivente, e o homem agora não é só um pó da terra, formado com água, mas o homem se tornou um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E o homem vai se levantar, feitura à imagem e à semelhança de Deus, numa condição moral diferente. E Adão nasce sem nenhum tipo de limite na mente. A mente de Adão está totalmente aberta. Não é à toa que Adão conseguiu dominar todos os animais. A mente dele está totalmente aberta. Adão conseguia exercer influência sobre toda a natureza. Você acha que ele fez isso como? Você acha que Adão foi adestrar os animais? Ele não tinha tempo para isso. O que Adão está usando é o que o homem perdeu a capacidade de usar a partir do pecado. A ciência diz que os maiores gênios da história conseguiram usar alguma coisa perto de 10% da capacidade cerebral. Uma pessoa comum utiliza entre 5% e 7% da capacidade cerebral. Eu te pergunto, o que é feito dos outros 90 e poucos por cento? Você consegue imaginar o poder que tinha em Adão? Você consegue? Ou você nunca parou para imaginar isso? Quando Adão passava, os animais olhavam para Adão e já sentia o poder que emanava dele. Só por causa da mentalidade. Eu disse que o cérebro ele é eletroquímico. Ele emite ondas. E ele emana energia. Então quando Adão passava, só com a energia que ele emanava, os animais já sentiam e já se submetiam a ele pelo poder que estava nele. Agora, redobra a sua atenção, escute bem o que eu vou lhe dizer. Quando o homem pecou, isso não foi tirado do homem. O pecado bloqueou isso na vida do homem, mas não tirou. A partir do pecado, o homem perdeu o acesso, mas não foi tirado dele. O que eu estou querendo que você entenda é que existe dentro de você tudo o que você precisa para que você possa viver a abundância de vida para a qual você foi gerado. Antes de você nascer, Deus sonhou, Deus planejou, Deus projetou e Deus já colocou dentro de você. E ao longo da sua vida, o bairro que você nasceu, filho de quem você é, o registro de DNA que você tem, as suas experiências de vida, todos os processos aos quais Deus tem te submetido, eles vão cooperar para levar você a viver o propósito
propósito e a missão que Deus tem para a sua vida. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai viver a abundância de vida que Jesus prometeu para nós. Mas não é para todo mundo. E por que não é para todo mundo? Porque o homem vive bloqueado. O homem está cheio de limites. E Deus quer quebrar esses limites. Deus quer levar você a romper essas barreiras. É por isso que Ele vai chegar para Josué e Ele vai dizer: Josué, você precisa quebrar os limites da sua mente, Josué, para que você consiga fazer o meu povo entrar na terra, para que você leve adiante aquilo que Moisés, meu servo, começou. Agora, Deus levou 40 anos para fazer isso com Moisés. E olha que Moisés tinha mestrado, doutorado, PhD. Naquela época o Egito era a superpotência. E Moisés foi criado como príncipe, teve acesso às melhores informações, ao melhor nível de ensino e a tudo de melhor que existia. Moisés tinha habilidades, Moisés tinha dom, Moisés era um homem extraordinário. Não é à toa que, precisando de alguém para fazer o que precisava ser feito, tinha que ter as habilidades que Moisés tinha. Por isso que Deus vai dar um jeito de inseri-lo lá dentro do palácio, para ele receber o tipo de criação que ele recebeu. Porque para cumprir o que ele ia cumprir 80 anos depois, ele ia precisar daquele nível de informação, daquele nível de conhecimento, daquele nível de experiência, daquele nível de habilidades. Agora, olha para a minha mão e escute o que eu vou lhe dizer. O que Deus te dá não é para você. O que Deus te dá não é por sua causa. O seu conhecimento, as suas habilidades, os seus dons, os recursos, tudo que Deus dá para alguém não é só por causa desse alguém, mas é por causa do propósito e da missão que Deus destinou esse alguém. Aí as pessoas que vivem na contramão de Deus, elas fogem do propósito e elas negligenciam a missão. Elas estão nadando contra a correnteza, e quem nada contra a correnteza, quanto mais nada, mais se cansa. É por isso que tem gente que está nova e está querendo se matar. É por isso que tem gente que tem milhões no banco e está querendo morrer. É por isso que tem gente que já não aguenta mais viver a vida que está vivendo, é porque não entendeu. Está nadando contra a maré, está nadando contra a correnteza. Há um propósito de Deus para a vida dessa pessoa, mas ele está vivendo totalmente em contrariedade àquilo que Deus quer. Quanto mais cedo você compreende o que Deus tem para a sua vida, e pastor, como é que eu faço para entender o meu propósito? Primeiro, irmão, começa dos propósitos gerais. Olha para a palavra de Deus. Você nasceu para ser adorador, você nasceu para amar a Deus sobre todas as coisas, você nasceu para ter amor próprio, você nasceu para amar o próximo, você foi chamado para essa geração para ser discípulo de Cristo, você foi chamado para anunciar o Evangelho, você foi chamado para discipular alguém, você foi chamado para ganhar alguém para Cristo, você foi chamado para amar as pessoas sem fazer acepção delas, você foi chamado para ser bênção na vida das pessoas. E se você, quanto mais eu falar, mais você vai entender que o seu propósito de vida não diz respeito ao eu, o seu propósito de vida diz respeito ao nós. Quanto mais eu falar, mais você vai entender que o seu propósito de vida e a missão de Deus para a sua vida nunca foi egoísta, mas Deus quer te usar a respeito da coletividade de um lugar, Deus quer te usar a respeito de uma nação, Deus quer te usar a respeito de uma família, Deus quer te usar a respeito de um povo, Deus quer te usar a respeito de uma gente, Deus quer te usar a respeito de uma tribo, Deus quer te usar a respeito de um lugar, Deus quer te usar a respeito de algo que é maior do que você. Você é tão grande e foi destinado para coisas tão grandes que Deus não gerou você para você viver apenas a sua vidinha michuruca e medíocre. Deus quer que você faça a diferença aonde você chegar, aonde você pisar, aonde você passar. O poder de Deus vai se manifestar através da sua vida e a abundância de vida vai vir te acompanhando. Bendito o nome seja do Senhor. Mas eu preciso colocar o meu pensamento à luz do propósito de Deus para a minha vida. Pastor Saliones e os demais obreiros que vão servir a ceia podem ir se preparar, por favor. Então Deus vai dizer para Josué assim: olha, eu levei 40 anos para fazer isso na vida de Moisés, mas nós não temos 40 anos agora. Eu vou ter que submeter você a uma imersão. Aí Josué vai dizer assim: mas eu não sei. Deus está dizendo: sabe.
Você só não sabe que sabe. Olha para mim, eu vou repetir. Josué diz para Deus: Deus, eu não sei. Deus, eu não posso. Porque a mente de Josué, embora Josué viu milagres a vida inteira, Josué andou 40 anos com Moisés no deserto. O que ele mais viu foi milagre, foi coisa sobrenatural. Agora deixa eu te falar uma coisa com muito carinho. Algumas das pessoas mais pobres de mente são os crentes. Aquela era uma geração das que mais viu milagres na história. 40 anos vivenciando milagre. E a mentalidade daquele povo era extremamente escassa. Mentalidade de escassez. Mentalidade de pobreza. Não é à toa que Deus teve que trazer uma nova geração à tona. E daqueles quase 2 milhões de pessoas, é maior do que a população de Goiânia, da grande Goiânia, 2 milhões de pessoas saíram do Egito, e durante 40 anos Deus vai renovar, e daqueles 2 milhões só sobraram 2 homens, todo o restante morreu ao longo da caminhada. E é interessante porque quando vão chegando em Canaã, tem quase 2 milhões de pessoas. Deus renovou a geração, mas dos que saíram do Egito, só ficaram 2. Um homem chamado Josué, o líder, e um homem chamado Calebe. E você quer que eu te conte por que só ficaram esses 2? Porque eles renovaram o entendimento deles, porque eles mudaram a mente deles, porque eles foram transformados quando a mente deles foi transformada. Agora coloque muito carinho nas minhas palavras, mas eu preciso trazer esse alerta para essa geração. Todas as vezes que Deus antecipa uma passagem de geração, Deus faz promessa para um povo e não cumpre na vida desse povo, vai cumprir numa geração vindoura. Não é porque Deus não queria fazer agora, mas é porque esse povo não mudou a mente para receber a mensagem de Deus, não mudou a mente para mudar a vida, para mudar o potencial de vida, o comportamento de vida, a condição de vida, para viver aquilo que Deus disse que vai fazer. Então Deus tirou aquele povo do Egito e disse assim: eu vou fazer vocês, no plural, Deus prometeu para 2 milhões de pessoas, eu vou fazer vocês entrar na terra, mas não entraram, só entrou 2. Aí alguém pode dizer: Deus mentiu para eles? Não, Deus cumpriu na posteridade deles, mas porque eles não viveram o que Deus falou, porque insistiram em viver uma mentalidade de escassez, mesmo servindo ao Deus da abundância, mesmo servindo ao Deus do extraordinário, mesmo servindo ao Deus que nos fortalece quando a nossa força se acaba. Quando não tinham o que comer, Deus mandou maná do céu. Quando não tinham o que beber, Deus fez água doce jorrar da rocha. Quando não tinham o que fazer, Deus abriu o mar e fez eles passarem a pés enxutos. E um povo que viu milagre, que recebeu milagre, que vivenciou milagre, preferiu continuar e morrer na mentalidade de escassez que eles foram gerados lá atrás, do que nascerem de novo no Senhor. Deus mudou aquela geração porque aquela geração não quis mudar a mente. Eu tenho um recado para essa igreja, e eu tenho um recado para essa geração. Palavra da vida: não tem por que Deus te tirar daqui e colocar outro no teu lugar, mas se você não mudar a mente, Deus vai fazer. Não tem por que Deus pegar uma promessa que é para mim ou para você e passar para a nossa posteridade sem que nós experimentemos isso. Mas se não mudarmos a nossa mente para mudarmos a nossa vida, Deus vai fazer, porque o que nos separa de viver a abundância de vida que Deus tem para nós não é o diabo. O que separa-nos de viver a abundância de vida que Deus tem para nós não é a sogra, não é o cunhado, não é a esposa, não é o marido, não é o patrão, não é o colega, não é o empregado, mas é o próprio eu. Por isso a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mudança, a chave tem que virar na sua mente, a chave tem que virar na sua cabeça, a chave tem que virar na sua mentalidade. E quando você virar a chave, você vai começar a viver o extraordinário de Deus. Moisés pegou 12 espias, mandou eles espiarem a terra de Canaã. Aí 10 homens que têm mentalidade de escassez voltaram dizendo: nós não temos capacidade de conquistar essa terra.
10 homens que tiveram mentalidade de pobreza voltaram dizendo: essa terra não é para nós, tem muito gigante, a terra vai dar muito trabalho, esse lugar não é para nós. Mas tinham 2 homens com mentalidade de abundância. Esses 2 homens não faz de conta que não viu gigante, mas eles vão olhar e vai dizer: é verdade que na terra tem gigante, mas também é verdade que nessa terra tem cachos de uva que um homem sozinho não pode levar. Sabe qual é a principal diferença entre alguém que tem mente de escassez e alguém que tem mente de abundância? É que para um fracassado, toda adversidade que aparecer na vida dele é motivo para ele desistir. Mas para alguém que entendeu que em Cristo é mais do que vencedor, que quer ter abundância de vida, todas as vezes que a adversidade se apresentar, ele vai entender que é uma oportunidade de Deus para mudar o patamar da vida dele. É por isso que quando Davi foi levar pão e queijo aos seus irmãos, para depois levar notícia dos irmãos para o pai, e ele ouviu o gigante falar, enquanto todo mundo que tinha mentalidade de escassez estava escondendo de Golias, Davi tinha mentalidade de abundância. E Davi disse: o que é que você está falando? Não tem homem em Israel? E Davi está dizendo: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Para todo mundo, Golias era uma adversidade grande demais, mas para Davi, Golias era o passaporte que ia tirar ele do pasto e colocar ele sentado no trono. Você pode olhar para os seus limites e achar que isso é barreira. Você pode olhar para as suas adversidades e achar que você não consegue. Você pode olhar para a sua vida e achar que Deus não tem nada para você, e você vai passar o resto dos seus dias vivendo uma vida medíocre, uma vida michuruca e uma vida infeliz. Mas se você a partir de hoje passar a olhar para a sua vida e perceber que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito, você vai ver que quando uma porta se fecha aqui, é porque Deus vai abrir uma porta maior ali na frente. Você vai ver que quando Deus tira alguma coisa de você, é porque Ele está te dando livramento e te preparando para algo maior. Você vai ver que quando acontece na sua vida alguma coisa hoje que de repente você não entende, é Deus te preparando para receber o melhor que ainda está por vir, e te condicionando para ser uma pessoa ainda melhor para esta geração. Aleluia! Se coloque de pé comigo em nome de Jesus, porque você precisa virar a chave e você precisa enxergar tudo de forma diferente. Oh, Espírito Santo de Deus. O bom da gente ser pentecostal é isso, que até para falar sobre mudança de mentalidade, meu Deus do céu, a gente fala em língua estranha. Oh, aleluia. A única diferença entre uma vida comum e uma vida de extraordinária realização é a forma como nós pensamos. O que separa você dessa vida que você está vivendo hoje, de uma vida de abundância e realizações, daqui 1, 2, 5, 10 anos, é o que você está pensando. É como você está pensando. Deus colocou um poder dentro da sua mente, e esse poder tem capacidade de criar. Você precisa entender a linguagem da sua mente. Pastor, qual é a linguagem da mente? Seu cérebro, escute, seu cérebro não responde a palavras. Seu cérebro responde a estímulos. É por isso, eu vou fazer com meu irmão, que eu tenho liberdade com ele. Chega aqui, Celiantes. Seu cérebro responde a estímulos. Por isso, quando você diz para alguém assim: você não presta, hein? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você diz sorrindo, você diz carinhosamente, você diz educadamente, a outra pessoa nem assusta, porque o cérebro da outra pessoa não responde a palavras, responde a estímulos. E ele é treinado assim desde criança. Quando ele nasceu, a mãe e o pai, que por sinal é a mesma mãe e o mesmo pai que meu, pegava ele assim no berço
como a maioria dos pais fazem com os filhos, e fica assim: mas é bonitinho demais, dá conta do pai. Esse menininho, olha a cabecinha dele. Olha a cabecinha desse menino mais bonito. A gente está treinando os nossos filhos a responder esse tipo de estímulo. É por isso que às vezes uma pessoa faz algo pra gente, e aí ela vira e fala assim: mas você não vai nem me agradecer? Você fala assim: obrigado. Eu agradeci, sim ou não? Sim ou não? Mas contou? É bom? Foi bom para você? Obrigado, viu? É bom para você? Obrigado. Seu cérebro não responde a palavras, seu cérebro responde a estímulos. Manda um estímulo bacana para o seu cérebro aí agora. Pastor, como é que eu faço isso? Eu vou te dar a senha. Eu vou te passar o código. Então preste muita atenção. Seu cérebro não responde a palavras, seu cérebro responde a imagens. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Na antiguidade, todas as vezes que Deus queria falar com alguém sobre o futuro, Deus dava sonhos ou visões. Só depois Deus mandava o profeta falar. Por quê? Porque o cérebro responde a imagens. Repete comigo e diga: a linguagem do cérebro é sonhos e visões. Diga: o meu cérebro é visual. Ele precisa enxergar alguma coisa. É claro que eu não estou falando da visão que você tem aqui diante dos seus olhos. Estou falando da visão que você gera na sua mente. Esse é o poder da imaginação. Você precisa gerar uma visão clara e bem definida daquilo que você quer. A saúde que você quer, a cura que você quer, o carro que você quer, a vitória que você quer. Quanto mais clara e mais definida for essa visão que você gera na sua mente, mais perto você está de receber o que você quer. O pessoal mais antigo aqui já me ouviu falar assim: irmãos, eu estou grávido. Quem já me ouviu falar isso aqui? Quando eu falo assim: eu estou grávido de alguma coisa que a gente precisava aqui na igreja, do piso, do ar-condicionado, do teto, e não sei o que, do teclado, do som. Irmãos, eu estou grávido. Essa é uma força de expressão. O que eu estou dizendo é: eu já gerei uma imagem na minha mente. E quanto mais clara e bem definida for essa imagem, mais perto eu estou de alcançar aquilo que eu estou enxergando dentro da minha mente. E às vezes isso se torna tão claro e tão bem definido que todo mundo perto de você vai dizer assim: você está louco. Mas ninguém te convence do contrário, porque você já viu na sua mente aquilo que foi gerado dentro de você. Aí o salmista diz assim, Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes. Veja que ele está fazendo o que eu chamei de contemplação. Está olhando para o monte, para os montes, para a natureza. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí de repente a mente dele responde para ele assim: o meu socorro vem. Ele perguntou: de onde me virá? Mas a resposta é: vem. A sua mente tem a capacidade de antecipar o futuro. Quando você traz o futuro na sua mente, você vai passar a viver na mente o futuro. E assim você vai manifestar aquilo que você viu na mente. Então o salmista não vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, porque o virá demora. Mas na mente ele já enxergou o socorro chegando. Pastor, eu estou precisando de uma cura. Na mente ele já enxergou a cura acontecendo. Pastor, eu estou precisando de uma provisão. Na mente ele já enxergou a provisão acontecendo. Minha esposa Andriele é testemunha. Algumas pessoas eu conversei em particular antes de eu comprar o carro, antes de eu trocar de carro. Trocar não, que eu não troquei de carro, né? Comprei um outro carro sem precisar abrir mão do anterior. Agora, primeiro eu vi isso na minha mente, e eu falei para a Andriele, que ela falou assim: como é que faz? A Nathalie estudando, a gente precisa ter 2 carros.
Aí eu disse assim para ela: eu vou comprar um segundo carro sem precisar vender o primeiro, e vai ser mais novo. Foi ou não foi? Aí eu comecei a olhar anúncios de carro. Presta atenção. Eu comecei a olhar vários anúncios, e eu filtrava. Eu quero um carro automático, quero um carro com ar-condicionado, eu quero um carro de 2018 para cá. Eu comecei a colocar filtros, e eu vi anúncios. Eu ainda não sabia o carro que eu queria. Aí depois eu defini o padrão do carro, e eu disse assim: só me serve se for essa marca, essa marca, essa marca, essa marca ou essa marca. Eu coloquei 5 marcas, mas a minha visão ainda não estava muito clara. Aí eu continuava olhando os anúncios, e eu comecei a filtrar por quilometragem, porque lá no anúncio, no OLX você coloca. Aí eu filtrava quilometragem. Aí eu filtrei faixa de preço, que o meu bolso, né, podia permitir. Só que quando eu botei o preço, eu não achava um carro dentro do filtro. Aí eu falei: preciso aumentar minha fé. Aquele dia eu fui dormir, orei antes de dormir, e deitei, me imaginando num carro um pouco mais imponente do que o carro que eu andava. No outro dia eu peguei o celular cedo e mudei aquele filtro do valor, e aumentei 20 mil reais no filtro, sem ter 20 mil reais a mais para comprar o carro. Aí eu mudei um filtro e reduzi para 2 opções. Eu escolhi: ou eu vou comprar um Nissan Sentra, ou eu vou comprar um Citroën C4 no Loud. Alguém falou: compra um Corolla. Eu falei: não, Corolla já tem muito. Eu sou enjoado, eu quero um carro que quase ninguém tem. Aí eu falei: ou eu quero um Nissan Sentra, ou eu quero um C4 no Loud. Aí eu fui olhar um carro, fui olhar outro. Aí eu tomei uma decisão. Aí de repente eu chego na pesquisa, os outros não me interessavam. Aí no filtro eu já colocava lá assim: C4. Aí eu filtrava o C4 de 2018 para cá. Um dia eu achei o anúncio, o cara anunciou um dia antes, como se fosse ontem, e eu vi o anúncio hoje. O C4 2018, modelo 19, que já é o modelo último, branco. Eu vi o carro por dentro, as fotos, né? Olhei e me imaginei andando naquele carro. O que me separava do carro era o preço. Eu cheguei para a Adriele, mostrei as fotos, falei assim: eu acho que eu vou comprar esse carro. Ela perguntou como. Eu falei: eu não sei, mas eu já me enxerguei andando nesse carro. Na outra semana, eu estava no cartório fazendo a transferência de propriedade, e o carro veio para minha mão. Está aí comigo até hoje. Pastor, foi Deus quem fez? Foi Deus quem fez. Deus criou circunstância, Deus preparou situação, Deus me deu condição, Deus preparou a negociação. Foi Deus quem fez, mas a partir de um princípio que eu aprendi. Você quer receber algo de Deus na sua vida? Você precisa entender como Deus trabalha. Deus primeiro gera no seu espírito, para depois manifestar no seu eu natural. Quem está me entendendo, diga amém. Vou terminar, segura aí. Eu acho que vai compensar. Eu sei que tem ceia, mas eu acho que vai compensar. Segura aí. A Andriele estava doente, tinha um monte, minha mãe estava doente, meu pai estava doente, minha sogra, meu sogro, o Jefferson estava no hospital. Tinha mais uma meia dúzia de pessoas aqui da nossa igreja doentes, todo mundo com Covid-19. Aí eu senti alguns sintomas, fiz o exame 2 vezes e não dava. Todo mundo pertinho de mim, ou quase todo mundo doente, e o meu não dava. Tem um quartinho lá em casa que agora vai ser o quarto do nosso filho, né? Antes era meu. Tinha um quartinho lá que era o meu. A Adriele chamava o seu escritório, chamava de escritório. Eu entrava para dentro desse quarto, ela sabe disso. Aí eu colocava o celular. Eu tenho alguns ministros que eu gosto de ouvir de vez em quando. Naquele dia eu coloquei no vídeo, peguei uma série de vídeos, uns 8 vídeos mais ou menos, de um ministro. Ele não é do Brasil, ele é de Singapura, e comecei a escutá-lo. Cansei de ficar sentado, eu deitei, sem travesseiro, sem almofada, deitei no chão, e com o celular aqui perto do meu ouvido, escutando aquelas ministrações, fechei os meus olhos e
comecei a baixar a frequência do meu cérebro. Eu não sei se você sabe, nas 5 frequências do seu cérebro é alfa, beta, teta, delta, gama. Gama mais alta, beta, alfa, teta e delta. A frequência delta é a frequência mais baixa do seu cérebro. É quando uma pessoa entra em estado de sono profundo, o cérebro dela está na frequência delta. Uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, o cérebro dela muito provavelmente está emitindo frequências alfa ou beta. Quando você entende isso, e por isso que o médico receita certos remédios, que aqueles remédios vão provocar um efeito no seu cérebro que vai diminuir a sua frequência cerebral. Por isso que a pessoa fica mais calma. Eu falei, eu não vou tomar remédio. Eu precisei diminuir a frequência do meu cérebro. Por quê? Porque para o meu consciente acessar o meu subconsciente, eu tenho que abrir uma janela naquela linha de bloqueio que toda mente tem. Meu 5% consciente para os meus 95% subconsciente. E essa janela começa a ser aberta quando o seu cérebro está numa frequência menor que 8 Hz. Depois eu vou ensinar aqui sobre neurohertz. Menor do que 8 Hz. É a frequência teta, que emite de 3 a 8 Hz. A frequência delta emite abaixo, a frequência abaixo de 3 Hz. Quando alguém entra na frequência delta, já dormiu, você já está dormindo. Ninguém entra na frequência delta e está acordado. Então é na frequência teta que você acessa o subconsciente estando acordado. Parece que você está dormindo, mas você está consciente. Tem gente que chama isso de meditação. Eu estava deitado de olhos fechados. Minha respiração mudou. Comecei a bloquear os meus sentidos para baixar a frequência das ondas cerebrais. Aí de repente eu fui lá dentro do meu subconsciente, estando acordado de olho fechado. E comecei a falar com o que existe de crença a respeito de Deus dentro de mim. Eu fui curado de hidrocefalia. O Deus que fez na minha vida é o Deus do impossível. Pastor, por que Deus não cura todo mundo? E eu fui começar a tratar isso dentro de mim, porque minha esposa estava doente, um monte de gente doente, e meu cunhado estava na UTI à beira da morte. Só que de repente, lá dentro desse meu estado subconsciente, eu me deparei com algumas crenças que existiam e comecei a tratar aqueles pensamentos com o que eu estava ouvindo lá longe, bem baixinho do ministrante que eu estava escutando. Homem, depois eu vou indicar ele para vocês. Fala muito sobre fé, sobre autoridade de fé, palavra de fé, visão de fé. E foi deitado nessa condição quando eu trouxe na minha mente, quando eu enxerguei Jesus fazendo a obra na vida da Andriele. Eu não enxerguei de forma sobrenatural. Deus não me deu uma visão. Eu visualizei na mente. Quando eu digo que eu vi, quero deixar claro, eu não tive visão sobrenatural. O anjo que eu vi entrando lá na UTI e curando o Jefferson, não foi sobrenatural. Eu não tive visão sobrenatural. Eu vi na minha mente. Aí eu enxerguei lá dentro da minha mente. A minha mente criou essa imagem daquela obra acontecendo. Quando aquilo ficou tão claro, tão nítido, tão bem definido dentro de mim, eu abri os olhos numa convicção que até o que eu estava sentindo de sintomas antes de eu entrar para aquele quarto, acabou, eu não sentia mais nada. Aí chamei a Andriele e a gente foi para o nosso quarto orar, ela, eu e a Nathalie. Aí foi quando o céu desceu, irmão. O céu desceu dentro daquele quarto lá aquele dia, não foi, amor? Ali aconteceu algo sobrenatural, eu não sei explicar o que foi, mas a gente sentiu uma presença sobrenatural que eu queria levantar e não conseguia levantar. Alguma coisa que me segurava ajoelhado perto da cama e que só um tempo depois me deixou levantar, que foi quando eu fui orar para a Nathalie, e a Nathalie adormeceu
Ela entrou nesse estado esse estado gama da mente. A Nathalie, ela adormeceu no sono profundo. Ela não dormiu de cochilou. Ela adormeceu no sono profundo, que eu orava no ouvido dela aqui, passava a mão no corpo dela e ela não sentia nada. Adormeceu no estado profundo. Mas enquanto isso acontecia lá dentro, Jesus visitou todas as pessoas por quem eu intercedia, todas as pessoas por quem eu orava, e dia após dia, uma a uma, Jesus curou todas elas. Meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, minha filha. O Jefferson saiu, foi andando de dentro daquele hospital. E aqui na nossa igreja, chegamos até agora, no meio de pandemia, Covid-19, e dessa igreja, membro daqui, congregado daqui, ninguém morreu. E eu digo, não vai morrer, não vai tombar, não vai cair dessa enfermidade, porque nós estamos debaixo de um manto profético. Bendito seja o nome do Senhor.